mais um Viagens pelo Mundo com a Sónia Juste. Eu sou a Sónia Juste e hoje temos connosco a Catarina Gralha, que para além de ser uma viajante, é também uma querida amiga. Só para lembrar que este programa passa na Rádio Sons do Sul, no meu canal de YouTube e em podcast. Olá Catarina, muito bem-vinda! Olá, Sónia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é sempre ótimo conversar contigo. Portanto, vamos lá dar aqui assim mais uns dedos de conversa. Exatamente, eu também já participei no podcast da Catarina, ela tem um blog que é o Mundo Indefinido, mas ela já nos vai contar tudo. Apresenta-te. Sim, exatamente. Como estavas a dizer, eu tenho um blog de viagens chamado Mundo Indefinido, tenho um podcast que tem o mesmo nome e basicamente o podcast surgiu da minha vontade de querer partilhar histórias de outras pessoas, não é? Portanto, no blog eu tinha muito a minha experiência pessoal, a minha perspectiva das viagens e pensei que a minha perspectiva não é única, então vamos convidar pessoas, outros viajantes, para virem conversar um bocadinho sobre as suas experiências e foi assim que o podcast surgiu. Ele tem estado um bocadinho parado, na verdade tem estado tudo um bocadinho parado, mas acho que agora vou retomar. Em princípio, este teu convite veio mesmo assim na altura certa, porque estou a preparar tudo para voltar. Mas pronto, assim, a nível das viagens é isso. Sim, e o teu blog também tem muito aquela vertente de ser acerca de viagens conscientes, tu até costumas dizer que é um blog e um podcast para viajantes conscientes, não é? Sim. Sim, exatamente. O que é que eu quero dizer com isto? Porque dizer assim desta forma pode parecer assim um bocado estranho ou esquisito, mas basicamente o que eu quero dizer é que todas as viagens que nós fazemos e todas as nossas ações enquanto viajantes têm um impacto, ok? E é nós termos noção, nós termos consciência desse impacto. Esse impacto pode ser positivo ou pode ser negativo, não é? E tentarmos, na forma como nós viajamos, pensar, ok, eu vou aqui sempre para este país, vou para este destino, ou mesmo cá em Portugal, vou para esta cidade, para este local, qual é que é o tipo de impacto que eu estou a ter? Tanto a nível da economia, a nível das pessoas, a nível ambiental, portanto é nós pensarmos um bocadinho, ok, vamos viajar, vamos de férias, vamos nos divertir, certo, tudo bem, mas qual é que é, o que é que eu estou a trazer com esta minha presença neste sítio, não é? O que é que eu estou a fazer aqui? Estou a trazer algo positivo para a comunidade também, não apenas para mim, estás a ver? Eu acho que isso é muito importante. Eu compreendo muito bem que, enfim, especialmente quando vamos viajar de férias e temos apenas aqueles 22 dias de férias por ano, o que nós queremos é, quer lá saber, quero não estar aqui a pensar nada, quero estar distraída, divertir-me e tal, mas acho que é muito importante, de facto, termos consciência de que as nossas ações têm impacto, têm consequência, portanto é tentarmos viajar dessa forma, tentarmos pensar no impacto que temos e tentar que ele seja positivo e não negativo. Não negativo, exatamente. Olha, e tu trabalhas só com o blog, tens um trabalho normal, digamos assim. Sim, olha, não, eu tenho um trabalho normal, a minha área de formação é Engenharia Informática, fiz o doutoramento, estava como investigadora, entretanto fiz assim uma mudança de carreira há muito pouco tempo, ainda não te tinha contado, estás assim agora aqui assim também a saber, mas pronto, ainda estou a terminar a orientação de alguns alunos de mestrado, ainda estou ligada à investigação, mas entretanto passei por uma empresa, estou a produzir conteúdo, mas é tecnológica, portanto tem a ver com a minha área, mas sim, venho das ciências, venho da informática, da tecnologia, é uma coisa que me apaixona muito e que eu ainda gosto muito, não apenas as viagens, mas também esta parte tecnológica, e é algo que eu acho que vou manter pelo menos durante um bocadinho, porque é algo que gosto muito, sim. Muito bem, olha, muitos parabéns pela mudança, ainda não sabia. Sim. Muito bem. Olha, eu hoje queria aqui focar uma experiência que tu tiveste, uma viagem que tu fizeste, que não é assim muito comum, que foi o Transsiberiano. Fala-nos disso, explica-nos o que é o Transsiberiano, porque Okay. realmente eu andei até a pesquisar e não há, quer dizer, não é uma viagem assim muito comum e que haja muita gente que faça. Explica-nos lá um bocadinho o que é. Primeiro que tudo, o que é? Então, primeiro nós temos de perceber que o Transsiberiano é uma rota que representa um caminho de ferro, não é? Portanto, tal como nós temos aqui assim um caminho de ferro, as nossas linhas de caminho de ferro em Portugal, por exemplo, que ligam diversas cidades, o Transsiberiano no fundo é isto, é apenas um conjunto de linhas de caminho de ferro onde passam comboios, e esses comboios podem ir parando em várias cidades ou podem ser mais diretos de uma cidade até a outra sem parar em tantos sítios, ok? Portanto, quando nós falamos em Transsiberiano estamos a falar de uma rota de caminho de ferro
Tanto que os brasileiros até dizem mais Transiberiana porque é a linha, e nós dizemos o Transiberiano porque é o caminho de ferro, digamos assim. Acho que é interessante, mas no fundo é isto. E o que é que existe? Existem 3 rotas principais que as pessoas podem fazer. Quando se fala em Transiberiano, tu tens o Transiberiano clássico, que não sai da Rússia, e ele chama-se mesmo Transiberiano porque atravessa a Sibéria, e a rota tradicional, clássica, começa em Moscovo e termina em Vladivostok, que é na ponta do Pacífico, portanto aquilo fica calhar ali mesmo ao pé do Mar do Japão, portanto vais da Rússia Ocidental, digamos assim, até à Rússia Oriental e fazes todo este percurso no comboio. Se tu quiseres, podes fazer a viagem direta, metes no comboio em Moscovo e sais apenas em Vladivostok 7 dias depois. Pronto, não é assim tão interessante porque estás 7 dias fechada dentro de um comboio. E tudo bem que a vida dentro do comboio é muito interessante e tens todo o conhecimento conheces muitas pessoas engraçadas e tens toda essa vida dentro do comboio, mas o que é curioso nesta rota é poderes ir saindo, ok? Vais saindo, vais ver outras cidades. Eu ia te perguntar isso, que era se o comboio, dentro do comboio, se era assim uma coisa luxuosa, pronto, se podia dormir, se não se podia dormir, se tem restaurante, toda essa vida. Então, como eu estava a dizer, o Transiberiano é uma rota, o que significa que há vários comboios que passam lá. Portanto, tu podes ter comboios de diferentes tipos, certo? Tu, quando compras o bilhete, tu, se quiseres, há agências e tens todo este conceito, se quiseres, de fazer a viagem do Transiberiano, em que o comboio é só para um grupo e fazem apenas aquela rota, mas perdes um bocadinho a dinâmica de estar com as pessoas locais, ok? Porque estás ali apenas no teu grupo organizado, vais naquele comboiozito e podes ter uma coisa super luxuosa, tens camas, até podes ter quarto individual, tens restaurantes, tens isso tudo. Para mim, a riqueza da rota é exatamente, são comboios normais, que podem funcionar como intercidades, por exemplo, como tens o Lisboa-Porto, por exemplo, ou se quiseres assim rotas diferentes, a Porto-Vigo, também tens o comboio hotel, que também tem cama lá dentro. Isto aqui, assim, o tipo de comboio vai depender da rota e vai depender do preço que tu queiras pagar, porque os comboios podem ter classes, ok? Muitos deles, especialmente os noturnos, ou os que têm uma duração mais longa, tens cama. Mas dentro das camas, tens gamas, são as tais classes que eu estava a referir há bocadinho. E os principais, tens 3 classes principais, a primeira, a segunda e a terceira classe. Tá? Na primeira classe, o que tu tens, e pagas bastante mais, e quando eu digo bastante mais, é bastante mais mesmo, o que tu tens, aquilo é um vagãozinho que tens vários quartinhos separados, digamos assim, vários compartimentos, e podes ter compartimentos de 2 pessoas. Tá? E tens acesso a uma casa de banho que é partilhada naquele vagão, por aquele vagão, mas cada compartimento é apenas para 2 pessoas e tens uma cama em baixo e uma cama em cima. Pronto, isto é a primeira classe. A segunda classe é na mesma, um vagãozito, mas os compartimentos são com 4 camas, em vez de ser de 2. Portanto, tens 2 camas em baixo e 2 camas em cima. Ok? O que é que acontece? É que depois, por exemplo, imagina, durante a viagem, se estiveres a viajar sozinha e estiveres na cama de cima, pode ser simpático queres sentar na cama de baixo, não é? Portanto, tens de ter autorização à pessoa de baixo, tu podes sentar lá, porque senão estás lá em cima o tempo todo, ou com as perninhas a abanar a viagem toda, para não dar muito jeito. Pronto. Por isso é que normalmente, quando se faz as compras dos bilhetes, e se forem 2 pessoas juntas, o que as empresas fazem é uma pessoa fica com a cama de baixo e uma pessoa fica com a cama de cima, ok? Que é exatamente para depois não teres de partilhar, sentar-te na cama com estranhos, digamos assim. O que também não tem problema nenhum, é tranquilo. Mas pronto, a terceira classe, aquilo é um vagão aberto que tem várias camas. Eu acho que pode chegar até às 35, se não estou em erro. São mesmo muitas. Portanto, sim, são imensas. Portanto, tu, quando entras num comboio normal, tu tens os sítios onde as pessoas se sentam, não é? E aqui o que tu tens são... como é que eu tenho de explicar isto? Tu tentas ser visual, mas para quem estiver só a ouvir isto vai ser assim um bocado estranho. Mas pronto, tu tens na lateral 2 camas em baixo e 2 camas em cima. Ok? E depois tens na direção do comboio mais uma cama que se transforma em mesa com 2 assentos. Pronto, no fundo é isto, mas as pessoas estão ali todas. O que é que acontece? Tu podes escolher a primeira, segunda ou terceira classe, mas há comboios onde não tens todas as classes. Okay. Portanto, depende. Imagina, eu no comboio noturno, eu fiz um comboio noturno que eu fui de São Petersburgo para Moscovo e nesse comboio fui na terceira classe, era só uma noite, pensei, não há problema nenhum, vamos aqui assim todos, 35 pessoas é tranquilo, e correu tudo muito bem, porque as pessoas queriam de facto dormir, percebes?
As pessoas queriam de facto dormir, porque aqueles comboios são muito usados como um meio normal de locomoção das pessoas locais, são muito usados para irem ver família, pessoas que trabalham em Moscovo, por exemplo, mas que são de outras aldeias mais afastadas e que vão ao fim de semana ou durante uma semana ver a família, portanto são Sim, muito usados mesmo. sim, é mesmo usado pela população local para fazer a sua Exatamente, vida do dia a dia, não é? Não, sim, não é sim. uma coisa turística. Exatamente, exatamente. Portanto, lá está, as pessoas que estavam lá queriam descansar durante a noite, aquilo era um comboio noturno, tinhas camas e as pessoas iam dormir. Normalmente, nesses comboios que tens cama, tens também o tal vagão-restaurante, como estavas a referir há bocadinho. Todos eles têm casa de banho, ok? A casa de banho normalmente é partilhada por vagão. A casa de banho tens a sanita normal, tens um sítiozinho para lavar as mãos. O que não tens é, por exemplo, chuveiro, ok? O que é que isto significa? Que houve uma viagem mais longa que eu fiz, que foi entre Moscou e Irkutsk, que foram 4 dias dentro do comboio, e não tomei banho durante 4 dias. Eu cheguei a Irkutsk e estava com uma vontade enorme de me meter debaixo do chuveiro, estás a ver? Mas pronto, enfim. Bebendo um cafezinho. Vai, eu estou para aqui assim a falar, tu vai me interrompendo, mulher, senão já Não, sabes fala, que eu fala. falo. Sim. Isto é bom é ter convidados que falam, porque quando o convidado não fala é um problema. Assim sempre descantas um bocadinho, olha. Mas só para voltar atrás, porque estavas-me a referir em relação à questão do Transiberiano, porque há uma coisa que eu não expliquei, que é assim, este é o Transiberiano clássico, era o tal que começa em Moscovo e termina em Vladivostok, sendo que se tu quiseres, obviamente, podes começar em São Petersburgo também, porque existe uma ligação de comboio entre as duas cidades, que foi o que eu acabei por fazer. Mas o que eu fiz não foi o Transiberiano clássico. E antes de eu te dizer qual é que foi o que eu fiz, há mais um, que é o Transmanchuriano. O Transmanchuriano passa pela Sibéria e depois há ali uma alturazinha em que faz um desvio e entra na China, ok? E ele vai, normalmente as pessoas que seguem essa rota vão até Pequim e pronto, e fazem Rússia e um bocadinho da China. O que é que eu fiz? Eu fiz o Transmongol. E o Transmongol, como o nome indica, passa pela Mongólia. Exato. Portanto, ele começa na Rússia, passa pela Mongólia e termina na China. Obviamente que eu estou a dizer isto nesta ordem, mas se tu quiseres podes fazer na rota inversa, ok? Isto na prática o que tu fazes é comprar bilhetes para os trajetos que tu queres fazer. Imagina, tu queres ir de Lisboa ao Porto e podes fazer numa viagem só, não é? Compras um bilhete de Lisboa até ao Porto, ou podes comprar bilhetes e ir parando no caminho e fazeres um desvio para outros sítios quaisquer. Queres passar em Coimbra primeiro, passas em Coimbra e só depois é que segues para o Porto, por exemplo. Portanto, aqui a lógica é um bocadinho a mesma. Tu estás a fazer uma rota, mas podes comprar os bilhetes para parares nas cidades que quiseres ao longo desta rota. Então, e pronto, o que eu fiz na verdade foi o Transmongol, que então comecei na Rússia, passei pela Mongólia e terminei na China. Pronto, sim, agora vou-te dar tempo para me fazeres mais perguntas. E como é que tu decidiste, quer dizer, acordaste um dia e pensaste, olha, vou fazer o Transiberiano e pronto, foi assim, Não foi. foste de Lisboa até lá e conta-nos lá como é que surgiu essa Sim, ideia. não foi exatamente assim, mas isto vem de uma Mas foi paixão muito quase. grande. Foi quase. Mas vem de uma paixão muito grande que eu tenho por comboios e por viagens de comboio. O comboio é o meu meio de transporte preferido. Eu costumo dizer que junta o melhor dos dois mundos, no sentido em que tu nas viagens de carro tu consegues ver a paisagem lá fora, vês os montes, vês as pessoas, vês tudo isso, mas podes ter o trânsito, pode ser um bocado mais aborrecido se fores a conduzir, não estás tão atento à paisagem, porque tens de estar atento à condução. E o avião é muito fixe porque chegas rápido do ponto A ao ponto B e tens paisagens bonitas lá de cima, sim senhor, mas não é a mesma coisa, não consegues estar a ver as pessoas, não consegues estar a ver a paisagem daquela forma, pronto. O comboio combina o melhor dos dois mundos, em que basicamente tens as vistas e não estás a conduzir, portanto podes estar atento à paisagem e não tens trânsito porque estás ali num carrilzinho. Sim, mas é engraçado porque eu conheço várias pessoas e vários viajantes que já me disseram que é a forma favorita de viajar, que é o comboio. Há muita gente que... Eu também já falei aqui com o Jorge Duarte Estevão, não sei se conheces, que ele fez também de Portugal a Macau também, e ele diz que é a forma favorita Fantástico. de viajar.
Sim, mas continua. Sim, sim, não, eu acho que, enfim, isto tem muito a ver com gostos pessoais, como é óbvio, e depende muito de, obviamente, que se tu quiseres ir de um ponto A para o ponto B e estás interessada em visitar o ponto B, o avião dá muito mais jeito, ok? Eu nem sequer vamos entrar a nível de pegadas carbónicas e tudo isso, porque entramos aqui assim noutro tipo de contas, mas se estivermos a falar a nível de tempo, tens apenas um fim de semana, tu queres é chegar lá, ok? Portanto, eu compreendo isso perfeitamente, mas a viagem de comboio tens de ter outro tipo de mentalidade. A própria viagem é o destino, estás a ver? Portanto, o próprio percurso já faz parte da viagem, faz parte da experiência. Exatamente. E então, no fundo, o que me atrai nas viagens de comboio, para além desta perspectiva, é também muito as pessoas que nós podemos encontrar lá. Tu estás ali fechado naquele sítio, vais falando com pessoas, vais conhecendo pessoas, em especial em viagens desta duração, como eu te disse há bocadinho, eu tive 4 dias num comboio, entre Moscou e Irkutsk, podia ter sido uma viagem mais curta, podíamos ter decidido outras cidades pelo meio e saíamos, mas neste caso em particular passámos 4 dias num comboio, e estes 4 dias permitiram-nos conhecer muita gente, que iam trocando, as pessoas iam saindo, iam para outras cidades, outras iam entrando, tínhamos toda esta vida, mas voltando à pergunta que tu me fizeste, que entretanto já me desviei do caminho, como é natural, no meu discurso, estavas a falar porque é que eu decidi vir a fazer a Transsapiana. Ok, então, adoro comboios, eu no ano anterior tinha feito o Interrail pela Europa, portanto, o mesmo conceito, tens um bilhetinho, só que neste caso é um bocadinho diferente, tens um bilhetinho e podes entrar nos comboios que quiseres, e eu pensei, uma viagem fixe era Transiberiano, que é assim uma rota clássica para amantes de viagens de comboio. E depois surgiu que eu, quando estava na faculdade, tinha um artigo científico que eu tinha escrito e que tinha sido aceito numa conferência que ia ser em Pequim. E, obviamente, que eu penso, isto é a maneira perfeita de chegar até Pequim. Não, tu pensaste, isto é o universo a dar-me aquele sinal isto é a maneira perfeita de chegar até Pequim, não é? Portanto, vamos demorar um bocadinho mais, em vez de ser o voo direto, e pronto. E então surgiu assim um bocadinho por aí. A viagem acabou por ser longa, o total foram 35 dias, portanto nunca mais estava aqui. Sim, é bastante, porque fui fazendo paragens, lá está, como eu estava a dizer há bocadinho, isto tu consegues fazer de forma muito mais pequena, é uma viagem totalmente personalizável, ok? Tanto a nível de conforto, a nível de orçamento, a nível de tempo, tu consegues fazer como quiseres e como te der jeito naquela altura. No meu caso em particular, eu tinha as férias de verão, tinha a possibilidade de ter estes dias todos de férias e aproveitei para ir lentamente até Pequim. E como é que, é assim, tu foste já com tudo organizado, tu fizeste o teu roteiro, foste tu que organizaste tudo, já sabias, fizeste tudo assim ao detalhe, já sabias, vou parar aqui, vou almoçar ali, como é que geriste isso? Mais ou menos, foi um equilíbrio, porque eu na altura só conseguia tirar férias na época alta, em agosto, e eu não gosto de, quando estamos a falar de época alta, eu não gosto de arriscar no sentido em que se eu não tivesse comprado os bilhetes, muito provavelmente havia viagens que eu não conseguia fazer, e quando tu tens tempo limitado é muito chato. Eu adoro a ideia de ir para um sítio e não ter nada marcado, ir à descoberta e não ter de me preocupar, não apanhas de comboio, não faz mal, apanho o próximo. Mas quando eu tenho de estar naquele sítio, naquele dia... Pois, tinha uma data para chegar. Exatamente, portanto, o que aconteceu foi que eu tive de planear as coisas e havia muita coisa que eu queria ver no caminho e que, já que eu ia gastar dinheiro e que ia fazer esta viagem, queria aproveitar o máximo que conseguisse, então houve várias coisas que foram planeadas. Não foram planeadas ao detalhe, no sentido em que neste dia vou aqui fazer isto, ver este restaurante, comer ali, ir àquele museu, etc. Mas eu sabia quais é que eram os comboios, porque os comboios eu comprei-os todos anteriormente, fiz a reserva online, fui eu que planeei, mas usei um site chamado Real Russia, em que basicamente eles compram os bilhetes por ti, mas fui eu que disse quais é que eram as rotas. Aquilo também tem lá uma parte de planeamento, tu consegues ver quais é que são os comboios, quais é que são os horários,
consegues fazer tudo por lá e eles depois enviam-te os bilhetes para casa. Na altura era assim, neste momento já tens uma opção diferente, porque eles enviarem-te o bilhete para casa tem um custo adicional, mas sais de cá já com os bilhetes todos na mão, portanto para quem gosta de planear é uma boa opção, mas eles têm uma outra possibilidade que é tu levantares os bilhetes nas estações de comboio. E agora, o site da companhia de ferro russa, que é o correspondente à nossa CP, eles já têm uma página em inglês, que na altura não tinham, e tu nessa página também já consegues comprar todos os bilhetes que quiseres e consegues levantá-los lá no guichezinho ou nas máquinas. Portanto, vais à máquina, tens lá um botão que dizes qual é que é o número da tua reserva e o bilhete sai. Ok? Portanto, no meu caso, eu na altura, só para contextualizar temporalmente, isto foi em 2016, na altura o site ainda não tinha esta versão em inglês, então eu acabei por usar os serviços da Real Russia, que foram fantásticos, aquilo correu mesmo tudo super bem, acabei por ser eu a organizar tudo, eu fiz a rota, eles apenas fizeram a compra dos bilhetes e depois mandaram os bilhetes para casa. Outra coisa também a termos em conta aqui é a questão dos vistos, que é importante. A Rússia, entretanto, o plano deles de vistos mudou um bocadinho, há alguns sítios que tu consegues ir sem visto, mas para a viagem do Transiberiano acho que ainda precisas de visto. Para a Rússia e para a China tu consegues fazer o pedido em Lisboa, na embaixada. Eu acho que na Rússia agora eles têm um visto eletrónico, portanto também facilita um bocadinho o processo. Sim, mas para a Mongólia não tem representação diplomática em Portugal, o que significa que tivemos de mandar o nosso passaporte por correio para Londres. Sabes? E foi aquelas coisas que é assim, imagina, olha, se tu tiveres alguém em Paris, também dá. Ok? Mandas o teu passaporte para o teu amiguinho que está em Paris, ou vais tu a Paris, ou se quiseres não ir com as coisas tão planeadas, também tens a embaixada em Moscovo, portanto vais para Moscovo e pedes o pedido de visto lá. Mas eu gosto de ir com os vistos já todos tratados. Sim, mas pode ser mais arriscado, não é? Exato. Então o que é que eu fiz? Eu pensei assim, bom, o meu passaporte pode-se perder neste processo todo, tinha de mandar o passaporte para Londres, a embaixada não envia nem recebe passaportes por correio, portanto tem de ser sempre uma pessoa que vai lá. Então eu voltei a utilizar os serviços da Real Russia, eles também têm este serviço, tu mandas o passaporte para lá, e eles vão com alguém vai à embaixada por ti com o teu passaporte, e eles então tratam-te do visto e depois mandam-te para casa novamente. Mas tu enviaste o passaporte para onde? Foi para Londres ou foi para a Rússia? Foi para Londres, porque o serviço da Real Russia, eles têm pessoas em Londres. Ok. Pronto, sim. E o que é que eu tinha a dizer foi que o meu pensamento foi, eu tenho 3 vistos para pedir. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir primeiro o da Mongólia, porque se alguma coisa correr mal com este, e se me perderem o passaporte, ao menos os outros 2 vistos ainda não estão pedidos, e não gastei o dinheiro dos outros 2 vistos, estás a ver? Porque imagina, se me perdesse o passaporte, tinha de pedir o passaporte novamente e pedir os 2 vistos novamente. Então acabei por pedir primeiro da Mongólia e depois correu tudo bem, ele chegou a casa perfeitamente em condições e depois então pedi os outros 2 vistos. E foi rápido? Quanto tempo mais ou menos? Foi relativamente rápido, eu acho que foi mais ou menos uma semana. Muito rápido. Sim, eu acho que foi mais ou menos uma semana e meia com o tempo de espera e isso, sim. Sim, mas é muito rápido, não é? Foi bastante rápido. Eu não estava a contar que fosse tão rápido e corresse tão bem. Eu acho que correu mesmo muito bem. O meu principal problema era, e agora se esta porcaria se extravia para aí, e eu vi sem passaporte. Mas pronto, mas existe também a possibilidade de pederes o visto em Moscou, por exemplo, também, se alguém quiser. Também existe essa possibilidade. E tu durante a viagem, porque a viagem ainda foram 35 dias, dormiste sempre no comboio ou tiveste alguns dias em que ficaste noutro tipo de alojamento, hotéis? Sim, não, eu não fiquei sempre em comboio porque lá está, eu acho que esta viagem, a riqueza é tu poderes sair e poderes ir ver as cidades pelo caminho. O que eu fiz eu fui de Lisboa para São Petersburgo, fiquei 4 dias em São Petersburgo, fiquei lá num hostel, mesmo no centro da cidade, num sítio fantástico. Depois apanhei o comboio noturno para Moscou, portanto essa noite foi então passada no comboio, e depois fiquei, acho que foi uns 3 ou 4 dias em Moscou, também num hostel, e depois segui no comboio para Irkutsk, que foram os tais
4 dias dentro do comboio. Em Irkutsk fiquei também num hostel, fui ao Lago Baikal, que é assim um lago fantástico, aquilo quase parece um oceano, é o mais profundo lago de água doce, é assim uma coisa mesmo gigante, tu olhas para aquilo e, espera, isto é um lago, tens a certeza? É que não estou a ver o fim. Sim. E depois de Irkutsk fui para um Laude, ainda na Rússia, que também fiquei uma noite, e depois apanhei o comboio para a Mongólia, e na Mongólia ficámos para aí uns 5 ou 6 dias, mais coisa, menos coisa, e depois comboio novamente para Pequim e apanhámos logo no mesmo dia um comboio para Xi'an, porque eu já que ia à China, eu tinha de ir ver os guerreiros de terracota, então apanhámos um comboio bala, daqueles super rápidos, uma coisa assim louca, começas a ver a velocidade aumentar, começas a ver as coisas lá fora a passar super rápido, é muito estranho, assim, espera, isto está a andar mesmo rápido, e pronto, ficámos para aí uns 2 ou 3 dias em Xi'an e depois comboio novamente para Pequim e depois de Pequim fiquei lá e depois fui apresentar o meu trabalho e depois regressei a Portugal, pronto. Mas sim, isto para dizer a nível de dormidas, foi dormida no comboio e depois foi maioritariamente em hostel, sim. Ok, eu já estou cheia de vontade de fazer, fazer essa viagem. Olha, e em termos de alimentação, como é que fizeste? Ias mais a restaurantes? Compravas coisas? Quer dizer, também não sei se tinhas onde cozinhar, não é? Quer dizer, no hostel, em princípio sim, mas como é que te orientaste a esse nível? Sim, nós escolhemos ficar em hostel exatamente porque em muitos sítios tínhamos a opção de ter cozinha e dava para cozinhar coisas e conseguíamos ter, controlar os custos a nível das refeições. Foi um bocadinho uma mistura das duas coisas, foi mistura de cozinhar no hostel com coisas que comprávamos no supermercado e comer fora em restaurantes, mas não são aqueles restaurantes, o meu estilo de viagem não é nada luxuoso, digamos assim. Eu como em qualquer lado, comida de rua, um pasco, tá tudo bom. E muitos dos sítios que comemos eram muito baratos e pelo trabalho que tinhas em fazer a comida, às vezes não compensava tendo em conta os preços, ok? Só para teres uma ideia, na Rússia existe muito um conceito que são as cantinas. Literalmente uma cantina, pronto, em que tu vais e tens lá a comida nos pratos, não é? Tens assim várias opções e tu escolhes o que é que queres. Isso acabam por ser refeições muito económicas. Não fazia ideia, não fazia ideia. Sim. E tens isto tanto em cidades maiores e mais populosas, como é o caso de São Petersburgo e Moscovo, como tens em cidades mais pequenas. E consegues fazer refeições muito económicas dessa forma. Na Mongólia, acabámos por não cozinhar, porque o sítio onde ficámos não tinha espaço, mas a comida era muito barata. Nós até fomos a um restaurante um bocadinho mais caro, mas foi assim uma coisa mesmo muito, muito barata e muito boa, comida espetacular. E fizemos um percurso de 4 dias na Mongólia, em que tínhamos uma carrinha, um guia, etc. E a comida estava incluída, portanto também acabou por ficar dentro do preço. Mas sim, foi uma mistura das duas coisas. Digo-te que não, a viagem podia ter ficado mais barata se eu não tivesse me apetecido comer sobremesa praticamente sempre e comer gelados porque estava um calor do caraças e uma pessoa merece gelados quando está calor, quando está frio também, mas pronto. Exato. mas pronto, enfim, eu não, a nível de comida não foi assim uma coisa, tentei ter algum controle dos gastos, mas de facto podia ter sido um bocadinho mais contida, apesar de tudo, dava para ter feito aquilo de forma mais económica. Sim, ia-te perguntar, era a pergunta a seguir, era a nível económico, a nível financeiro, é uma viagem cara? Pronto, a viagem, era aquilo que eu gostava de dizer há bocadinho, o preço vai depender muito do teu nível de conforto ou desconforto, aquilo que tu toleras, ok? Aquilo que tu queres neste tipo de viagem e no tempo que tu tens. Obviamente que uma viagem de 35 dias pode ficar mais cara do que uma viagem de 2 semanas, se fizeres o mesmo estilo nas 2 viagens, não é? Eu posso dizer os valores, eu até tenho um artigo no blog em que tenho tudo discriminado, a nível que eu gastei em alojamento, em restaurante, com vistas, depois com voos. deixo aqui Sim, os links. Sim, boa, mas eu posso dizer que foi por pessoa, portanto,
fui eu e mais uma pessoa, éramos 2, mas no total por pessoa ficou à volta dos 3.300 euros, ok? Os 35 euros. Contudo, tudo 35 mesmo. euros, não, os 35 dias. Sim, os 35 euros. Mas que já está a ver lá. 3.300 euros para 35 dias. 35 euros é muito baratinho. Mas para os 35 dias, sim, foi. Vamos fazer arredondar e vamos pôr 3.400 euros, ok? E isto inclui tudo: inclui voos, inclui vistos, inclui refeições, inclui alojamento, inclui museus, pontos de interesse, tudo, está bem? Tudo. Tudo. Para perceberes aqui o que é que aconteceu, a viagem podia ter sido mais barata ou mais cara, dependendo daquilo que tu queres fazer. A nossa, a nível de voos, ficou um bocadinho mais cara, porque na altura nós tínhamos um voo de regresso a Portugal, de Pequim para Lisboa, que vinha pela Ucrânia, mas estava a haver a questão da Crimeia na altura e não quisemos arriscar. Então acabámos por vir pela Emirates, passa a publicidade, pelo Dubai. Ok, e se és com o preço do bilhete, em vez de 400 euros, mais coisa menos coisa, ficassem 800. Só aí já tens um corte brutal no orçamento. A nível dos comboios, houve alguns que fomos em segunda classe, ok? Portanto, aqueles compartimentos para 4 pessoas, e que se fôssemos em terceira já ficava muito mais barato. O desvio para Xi'an, por exemplo, também acrescentou um comboio de alta velocidade e acrescentou uns dias na cidade, que também não seriam necessários. Para mim eram imprescindíveis, porque eu queria mesmo ver os terreiros de terracota, mas quem quiser fazer uma rota apenas até Pequim já fica com uma ideia fantástica da China, não, da China não é como um todo, não é? Já fica com uma ideia fantástica do país, tendo em conta aquela realidade da capital, que obviamente é diferente do resto do país, mas já fica com uma perspectiva muito boa e fica mais barato. Portanto, enfim, há aqui assim uma série de coisas que consegues fazer mais baratas ou mais caras, dependendo daquilo que tu queres. A nível de alojamento, eu acho que até não ficou muito caro, exatamente por termos ficado em hostel, mas eram hostels bons, até mesmo tens quartos privados ou camaradas mais pequenas, portanto também dá para fazeres dessa forma, mas tens outras opções, se as pessoas quiserem, tiverem assim um espírito mais para ficar em couchsurfing ou em casas de outras pessoas, o custo com alojamento acaba por desaparecer, portanto tens aqui assim várias coisas que consegues fazer para ficar mais barato. Eu acho que, tendo em conta tudo aquilo que eu vi, uma coisa muito importante, eu sou maluquinha por museus e esse tipo de coisas, ok? Portanto, tudo o que é museus eu tenho de ir. Não é tudo, vá, também não exageremos, mas eu gosto... percebo, eu também sou assim. Ok, e obviamente que isto não é para toda a gente, há muita gente que prefere apenas estar pela cidade, passear pelas ruas, e aí também tens um gasto que acaba por ser mais barato, não é? Porque não tens o preço dos museus, que alguns são caros. Então em São Petersburgo nós fomos a praticamente tudo que era museu, tudo que era casinha, tudo que era tudo, e ficou mais caro por causa disso. Portanto, depende muito daquilo que tu queres fazer e das experiências que tu queres ter. A viagem pode ficar muito mais cara, pode ficar muito mais barata também. Para a experiência que eu tive, eu acho que mesmo que se puséssemos 3.500 euros por pessoa, acho que foi fantástico. E é como eu te disse, a nível de comida eu não cortei em nada, comi geladinhos, comi sobremesas, andei para ali toda feliz da vida, fartei-me de ir a museus, portanto, sim, acho que achas que foi a viagem da tua vida até agora? Até agora diria que sim, sem dúvida. E achas que é uma viagem para toda a gente? Ou que, quer dizer, sem contar, obviamente, com as restrições financeiras que se possam ter, mas em termos de viagem e de experiência, achas que é uma viagem que qualquer pessoa pode gostar ou se pode adaptar, ou que não? Sim, Sónia, era como eu estava a te dizer há bocadinho. Eu acho que, enfim, obviamente que a China, por exemplo, eu sinto que não é para toda a gente, no sentido em que há uma adaptação cultural que tem de ser feita, ok? O impacto cultural é muito forte, não é? Exato, pode ser para algumas pessoas. Eu digo-te isto porque, até mesmo para mim, que me adapto muito bem, eu às tantas já estava assim um bocadinho chateada. Porquê? Porque, imagina, estávamos numa fila
e aquilo não é uma fila, aquilo é um aglomerado de pessoas, tu estás a tentar ver qualquer coisa, pronto, estás a ver, ok, estás a tentar ver alguma coisa e passam-te à frente, batem em ti e não pedem desculpa, estás a ver, este tipo de coisas que para mim já me estava a começar a chatear um bocadinho, mas é cultural e não nos podemos esquecer que nós estamos ali de visita, ok? Nós somos o estrangeiro ali, nós somos o diferente, portanto nós é que temos de nos adaptar, mas confesso que no final já estava assim um bocadinho, caramba, pá, parem lá de me invadir o meu espaço pessoal, só favor. Sim, Portanto, nesse sentido eu digo que se calhar não é para toda a gente, mas é especialmente por causa disto, ok? De qualquer das formas, se formos com uma mente aberta, eu acho que é uma viagem que dá perfeitamente para toda a gente e dá perfeitamente para todo o tipo de carteiras. Tá? Sim, até porque pelo que tu estavas a dizer, é completamente personalizável. É completamente personalizável. Tu, se quiseres, podes ter uma experiência altamente luxuosa e gastares, sei lá, montes e montes de euros aqui nesta viagem, mas também podes ter uma coisa muito mais barata do que aquilo que eu fiz e no mesmo número de dias, ok? Tu consegues ter uma coisa muito mais barata. Agora, há custos que não consegues fugir. Por exemplo, o custo do passaporte é sempre o mesmo, o custo do visto é sempre o mesmo. Tens de ir à consulta. Aqueles custos, digamos, fixos. Exatamente, vai ser, exatamente. Não é? Exatamente. Mas tudo o resto tu consegues personalizar. Pões mais cidades, menos cidades, o sítio onde ficas, como estava a dizer há bocadinho, o tipo de comboio, a classe dentro do comboio. Portanto, há aqui toda uma série de coisas que tu consegues escolher. Obviamente, pagas menos, o teu nível de conforto também está a ser assim um bocadinho testado. Tem que ser Se não te sentes. Claro, se não te sentes confortável em dormir no mesmo espaço, no mesmo vagão, com 30 e tal pessoas, se calhar a terceira classe não é para ti, que as privacidades também pagas mais. Ok? Uma coisa que eu me esqueci de referir há bocadinho em relação aos comboios. Não tens chuveiro, como eu te estava a dizer há bocado, mas tens sempre uma coisita com água quente. Portanto, dá para fazer chá, dá para fazer café, daquele solúvel, por exemplo. Tens sempre uma coisinha com água, pronto. Portanto, ao menos isso tens. É isso tens. Sim. Olha, e em termos de bagagem, o que é que tu levaste... pronto, tu foste 35 dias, não é? Sim. E depois acredito que também, quer dizer, que também não se possa levar muita coisa no comboio, quer dizer, depois também se fica no hostel, depois quando ficas na cidade, quer dizer, também não convém ter muita bagagem, acho eu. Sim. Sónia, tu estás a falar com uma pessoa que foi 6 meses para o Canadá com bagagem de mão, ok? Eu sei. Portanto, não te esqueças disso. Tu és muito minimalista na bagagem. Sim, mas pronto, isto para te dizer, foram 35 dias, eu levei roupa mais ou menos para 2 semanas, ok, a nível de camisolas, calças, etc, roupa mais ou menos para 2 semanas, porque a maior parte dos sítios onde eu fiquei tinham máquina de lavar roupa. Certo? E muitos sítios têm, os hotéis normalmente não têm um serviço de lavandaria a um preço superior, mas os hostels normalmente costumam ter, e se não for grátis, pagas apenas o detergente ou pagas um valor muito, muito baixinho, portanto acaba por ser assim um valor irrisório, e hoje em dia acho que na maior parte dos países, mesmo as próprias lavanderias de self-service já vão começar a surgir um bocadinho por aí. Vais 35 dias, não vais levar roupa para 35 dias, este é o primeiro ponto. Leva roupa para 1, 2 semanas no máximo e depois vais lavando, ok? Depois, o que eu te ia dizer é que isto foi no verão e levares bagagem para verão é muito mais fácil do que para inverno. Mais fácil no sentido de que a roupa de verão é mais pequenininha, não ocupa tanto espaço, ocupa menos espaço. Erro crucial, e fica aqui assim já o aviso, é que a Mongólia, mesmo no verão, à noite é muito fria. Existe uma mudança de temperatura muito grande. Portanto, eu de manhã, deixa-me fazer-te ao contrário, durante o dia tínhamos facilmente 35 graus e à noite de manhã tínhamos facilmente 5 graus. Para perceberes a amplitude térmica da coisa. E lá vai a Catarina com uma camisolinha, com uma t-shirt e com um casaquito, porque leva sempre um casaco, pronto, mas era só assim um casaquito, não estava preparada para 5 graus. O que fez com que eu tivesse de ir lá a um supermercado e comprei um casaco daqueles de inverno. Estava a morrer de frio, ainda por cima, a dormir em casas tradicionais, lá no meio das estepes da Mongólia, estava mesmo com frio cá fora, aquilo estava mesmo fresquinho, pronto. E então era mesmo necessário. Portanto, isto para te dizer que, sim, mesmo que vás no verão, leva um casaquito, e se calhar um mais quente para a Mongólia, porque eu levo sempre um casaco, como eu estava a dizer há bocado, mas aquele que eu levei não era suficiente. Era suficiente para uma noite mais fria de verão, mas não era suficiente para 5 graus na Mongólia.
não. Depois, de resto, como eu estava a dizer, eu levo praticamente sempre só bagagem de mão. Roupa para 2 semanas, eu levei apenas uns ténis e uns chinelos, camisolas, roupa interior, 2 pares de calças e depois foi mais o quê? Foi só aquelas coisitas de shampoo pequeninas no centro, daquelas assim só mesmo para bagagem de mão, porque tu podes comprar, não há problema. As pessoas lá também tomam banho, portanto também têm shampoo, percebes? Então, aquele tipo de coisa. Sim, também. Sim, exato. Mas no geral, está naquele tipo de coisa, mas parece que só aqui é que temos estas coisas, é um bocado assim estranho, não é? Tenho que levar os meus shampoos, ok, a não ser que, ok, tudo bem, há pessoas que precisam mesmo de um tipo de produto especial, há tipos de cabelo, tipos de pele, tudo bem, claro, levem tudo o que precisarem. Mas para o resto, lá também há shampoo. Não é? E pronto, foi isso, não levei mais coisas de máquina fotográfica, como é óbvio, e como é óbvio que também não é óbvio, é óbvio para mim porque eu gosto de tirar fotografias. Sim, claro. Para muita gente o telemóvel chega. E foi isso, portanto, roupa para 2 semanas e está bom. Vais lavando ao longo do caminho. Ok. E se tu tivesses que eleger assim o ponto alto da viagem para ti, não sei se foi um, se foram vários. Eu escolho um. Sim. Eu podia te dizer vários, mas eu escolho um em particular, que foi a Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China porque é assim, tal como o Transiberiano, que tens a linha de caminho de ferro e depois podes apanhar vários comboios, etc. Tu na Grande Muralha da China tens também várias secções. Nós estamos habituados a pensar na muralha como uma coisa, assim, foi construída toda ao mesmo tempo, mas a verdade não é essa. A muralha foi construída ao longo de anos diferentes, por dinastias diferentes, com propósitos muito semelhantes, que era de defesa, mas ela foi sendo construída e tens zonas hoje em dia que consegues visitar que estão restauradas, digamos assim, e que tens de pagar entrada e etc., que também compreendo que é para ajudar na restauração e para aquilo estar com o aspecto que teria na altura, mais coisa, menos coisa, em que aquela secção foi construída, mas a rota que eu fiz foi uma que não é, eu não posso dizer isto, ainda se me apanham lá na China tenho problemas, mas não, porque aquilo não é propriamente legal, ok? Tu não podes propriamente ir para aquela secção, que é uma secção não restaurada. Como é que tu conseguiste? Sim, então, a internet é um mundo maravilhoso. E tens pessoas que já fizeram este tipo de coisa e depois partilham as suas experiências, não é? Sei lá, blogs de viagem, estás a ver? mas sim, aquilo no fundo, nós sabíamos que existia uma secção, que era Genco, e sabíamos que ela não estava restaurada, mas sabíamos que era possível chegar lá. Era possível apanhares um autocarro que te leva até uma zona e depois tu lá tens de negociar com um taxista que te leva até uma aldeia que tem lá não é uma montanhazinha, assim, é uma montanha, pronto. E tens de passar por uma florestazita e chegas lá até... Estás a rir, não né? estava nada a imaginar como uma fora da lei. Eu normalmente, lá está, eu normalmente não sou fora da lei. Pois. Para, estás a ver quando tu vais a museus e te dizem não tires fotografias? Exato. Eu não tiro, nem aquela açocapa. Pronto, estás a ver, tipo, se aquelas pessoas que pegam o telemóvel tiram a açocapa, eu não faço nada disso. Pois, eu também não. E depois me meto-me nisto, né? Parece assim um bocado fora, mas foi incrível, Sónia, às vezes quebrar a lei é assim uma coisa... fantástica. Neste caso em particular, acho que temos de saber medir as coisas, não é? Há coisas que vale a pena, outras que não vale a pena. E neste caso em particular, tu tens várias maneiras de fazer isto. Tu consegues fazer isto ainda apenas de comboio, de autocarro, consegues fazer isto ainda apenas de táxi, porque os locais sabem, eles sabem onde é que têm de te levar. Tu, se escreveres, metes num papelinho ou no telemóvel o nome da torre para o qual tu queres ir, os taxistas sabem. Tens de negociar o preço, isso depois também é toda uma outra experiência, mas eles levam-te lá, ok? Não é por aí. Okay. Se quiseres fazer apenas de autocarro, tens de ficar uma noite numa aldeia, porque o autocarro seguinte parte muito cedo e tu não consegues, ao apanhar o primeiro, perdes o segundo. Ok, portanto tens de passar a noite lá e vais no seguinte. Como nós fizemos foi tudo num dia, portanto apanhámos um autocarro até um sítio, negociámos com um taxista e ele levou-nos até o mais próximo possível e depois dali o que é que aconteceu? Nós às tantas estávamos assim um bocado perdidos a pensar, bom,
pá, eu estou a ver a torre, está assim um bocado a cair, mas é para ali que eu quero ir, ali estou a ver a muralha, como é que eu agora vou para ali? Porque aquilo tens uma subidazita, mas aquilo, como eu estava a dizer há bocadinho, é como se fosse uma espécie de floresta. Tens um caminho que não vês, porque não é caminho, estás pelo meio das árvores, e eu pensei assim, bem, vamos lá ver, se calhar tentamos perguntar aqui a este senhor, estava um senhor a trabalhar, a cortar madeiras e cenas assim, só que depois tens a barreira linguística, porque no geral ali não falam inglês. Eu tinha os nomes escritos em mandarim, ok, tinha os caracteres, eu podia lhe mostrar e ele apontava-me, se calhar conseguimos chegar lá. Estou eu nisto, neste meu processo, e a maior parte das minhas histórias envolvem sempre eu estar a comer qualquer coisa, não sei porquê, mas estava a comer umas bolachas, já te conto uma na Mongólia, também estava a comer, mas pronto, estava a comer umas bolachas, acho que eram umas bolachas, já nem sei, e às tantas veio um grupo, porque também há grupos organizados. Se tu não quiseres fazer isto sozinha, também podes contactar uma agência que tens um guia que sabe exatamente para onde é que tu vais. Portanto, okay? podes quebrar a lei de uma podes forma quebrar a lei, é? exatamente, pagas alguém para quebrar a lei, mas vais segura e sabes para onde é que vais. Então aqui nós pensámos, ok, isto é um bocado mau, já estamos a quebrar a lei, agora ainda vamos atrás destes. Sim, é isso que vamos fazer, eles estão a pagar e nós vamos atrás deles sem a pagar, mas pronto. E então deixámos o grupo ir andando e depois fomos seguindo atrás deles. Qual é que era a minha sorte? Eu na altura, aquilo estava um calor do caraças, tinhas uma subida, eu já estava a ficar cansada. A minha sorte era que no grupo havia lá um rapazito também que não estava assim nas melhores condições físicas e ele precisava de ir parando. Então sempre que eles paravam, nós também parávamos. Ufa, posso parar também? Enfim, mas pronto, mas lá chegámos à parte não restaurada, tens a torre, a tal torre que eu estava a te referir há bocadinho, a torre está assim a cair, pronto, porque não está restaurada, as intempéries e o tempo e tudo isso, há ali partes da muralha que já estão fora do sítio, mas tu tens assim uma vista extraordinária, repara, e depois ainda por cima, como é uma zona que não tem praticamente ninguém, para além deste grupo que estava lá, depois só cruzámos com mais uma pessoa, pá, estás sozinha, ok? Estás sozinha com a muralha da China. O que é assim uma coisa, se tu pensar, eu estou sozinha aqui, nesta coisa, que está aqui há tantos anos, que tem tanta história, que viu tanta coisa, que eu estou aqui, eu a absorver isto tudo, estás a ver? E depois aquilo era muito engraçado, porque tinhas já erva e coisas assim a surgirem pelo meio da muralha, então aquilo já parecia quase como se a floresta estava a abraçar a muralha, mas tu estavas a ver aquilo, opa, foi assim uma coisa espetacular, 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 mesmo incrível. E tu vais neste percurso, percorres a muralha e vais dar à secção de Mutiânio, que essa sim já é uma secção restaurada, portanto apanhas as duas coisas, ok? Tu apanhas a parte não restaurada, vês a muralha como ela era e depois vês a muralha restaurada, que tem uma representação, não é? Que tem pedras novas e etc. E sobes assim um murito e estás lá, ilegalmente, porque não pagaste bilhete e pronto. Mas vamos ignorar essa parte, é melhor não dar aqui a publicitar isto, mas tudo bem. Mas houve assim uma coisa fantástica. Agora, isto não é para toda a gente, isto de facto não é para toda a gente. A muralha da China até porque tu tens secções que até estão mesmo próprias para quem tem, por exemplo, problemas de mobilidade. Que são acessíveis para cadeiras de rodas, por exemplo. Não são todas, são algumas, mas tens, portanto, se alguém tiver o sonho de ir à muralha da China, não precisa de ser nestes moldes como eu te estou aqui a descrever, não precisa de se meter lá pelo meio de uma floresta e subir um monte e uma cena, pode fazer a coisa de outra maneira. E foi espetacular, foi assim, incrível, incrível, incrível mesmo. Conta-me lá agora aquela história da Mongólia. A história do que eu também estava a comer, não é? Pronto. Então, estou eu na Mongólia, estou em Ulaanbaatar, na capital, estou sentado lá na praça principal com um livrinho a tentar perceber quais é que eram os edifícios que estavam ali à minha volta, a comer um palmier. Pronto. Por isso é que eu estou a dizer a comer eu gosto do nível de detalhe. Epá. A comer um palmier. E às tantas, há dois putos que se aproximam e um senhor, e eu estou ali a comer um palmier, eu tentar perceber o que é que está a passar, porque é que eles estão aqui a aproximar-se. O senhor posiciona uma das crianças. Dois miúdos, não é? Dois miúdos, sim. Miúdos, tu dizer isto porquê? Porque tu disseste dois putos e eu tenho muitos ouvintes e espectadores do Brasil. E no Brasil tem uma conotação negativa. Okay. Portanto, são muito miúdos, bem. São crianças, exato. Obrigada aí pelo preço de reparo, muito importante. Sim. São crianças. Tinha para uns 6 anos, 7 anos, não sei, mais coisa, menos coisa. Crianças, sim. E as criancinhas, estava o senhor a posicioná-las assim à minha frente,
estás a ver uma Catarina com o livro na mão, com palminha na outra mão, e ter uma criancinha ali a posicionar-se, mas o que está aqui a acontecer? Então era o quê? A senhora depois pegou na máquina fotográfica, queria-nos tirar uma fotografia, éramos estrangeiros, éramos diferentes, e então queria uma fotografia com a criança e connosco, estás a ver? E eu quando percebi isso, lá baixei uma palmier e sorri para a fotografia, e eu ao sorrir para a fotografia, o senhor ficou assim super envergonhado, sabes? Mas eu, então, mas queres que eu faça aqui? Eu vou tirar uma fotografia, obviamente que eu vou sorrir, é o que se faz. Não vou ficar séria na fotografia, né? Pronto, ele agradeceu muito e foi muito engraçado. Mas isso acontece muito nos países, não sei se é só nos países asiáticos, mas eu acho que é sobretudo nos países asiáticos, porque pronto, nós somos diferentes, não é? Sim, olha, isso aconteceu-me na Índia. Sim, eu também. Eu estive na apresentação do último livro do Jorge Vassalo. Sim. E pronto, ele tem uma trilogia sobre a Índia e ele dizia quer dizer, volta e meia, lá estava ele a tirar fotos com os noivos. Era com os noivos e ele na foto. Sim, exato. Olha, na Índia aconteceu muito. Aconteceu na Mongólia e aconteceu na China. Mas na China, para mim, foi assim uma coisa. Eu estou a ficar cheia de calor, sabes que eu falo e uma pessoa fica cheia de calor. Não, se vocês repararam, estou a ficar vermelha, mas pronto. E na China, o que é que acontecia? Era as pessoas não pediam para tirar fotografia, mas puxavam-me. Estás a ver? Tipo, imagina, estou eu a tirar uma fotografia assim, né? Na posição de tirar a fotografia e tens alguém que eu termino de tirar a fotografia, estou no processo de baixar a máquina e agarram-me no braço e puxam-me, o que é isto? Estão-me a raptar, socorro. Não, afinal queriam só tirar uma fotografia comigo, ok? Pronto. Era só isto. Podia ter pedido, é tranquilo. E repara, eu odeio tirar fotografias. A mim, eu não tiro selfies, eu não peço para me tirarem fotos, praticamente não há provas que eu tive nos sítios, percebes? E depois de repente eu tenho assim uma série de pessoas que querem tirar fotografias comigo, portanto se calhar estão alguns de família para ir por esse mundo afora, mas pronto. Não faz mal, não faz mal. Olha, e há algum momento que tenha sido menos bom ou mais desconfortável na viagem? É assim, eu posso te contar umas coisas que aconteceram na Mongólia, e só para perceberes, uma foi desconfortável a posteriori, não foi na altura, e outra para mim foi engraçada, mas para algumas pessoas pode ser desconfortável. Então, o que é que aconteceu? Nós estávamos, lá está, houve uma parte em que foi numa excursão, numa parte organizada, para conseguirmos ir a zonas da Mongólia que de outra forma não tínhamos acesso, porque uma opção que tínhamos ali era alugar um carro. Só que o que é que acontece? Na altura, e acho que ainda hoje é muito isto que acontece na Mongólia, tu tens estradas que não são estradas, portanto tu tens uma estrada de Alcatrão que liga-te à capital, mas depois tudo o resto é estrada de terra batida, ou nem sequer é estrada, é tipo uma estepe e tu passas por lá e tens de saber para onde é que tu estás a ir, ok? Não há indicações, não há luz, portanto, se não souberes para onde vais, eu até gostava muito de fazer essa aventura. Lá está, tendo tempo, ok? Eu se tiver tempo, Sónia, repara, eu vou, quero saber, vamos para tudo, não me interessa. Mas eu não tinha tempo, eu tinha uma semana para estar ali na Mongólia e eu queria ver as coisas, portanto, pronto. E o que é que aconteceu? Foi logo no primeiro dia em que tivemos um furo na carrinha. A carrinha teve um furo, tivemos de parar, passado um bocado tivemos outro furo. Tivemos 2 furos. E, ou seja, o pneu suplente no segundo furo já não havia, não é? Porque foi gasto no primeiro. E depois é aquela sensação de, ok, o que é que agora o motorista vai fazer? E é tu veres que tens um stand de pneus, digamos assim, à beira da estrada, porque os pneus são velhos também, e depois tens uma cena em que tu enches o pneu e ele põe tipo uma espécie de uma fita cola, tipo, tá bom, mas aquilo funcionou, portanto, os próximos dias funcionaram. O que é que aconteceu, e foi isso que me assustou mais, foi que apanhámos uma chuva muito grande, numa altura em que já estávamos fora da estrada e houve um pequeno momento de aquaplanagem, que é o que tu não queres ter quando está a chover, não é? Tu não queres aquaplanar quando está a chover.
Não convém. Não sei se a expressão é igual no Brasil, mas basicamente tu perdes controle do carro, e o carro está e não podes travar, se travares é pior. A nossa sorte foi que o nosso motorista, ele de facto era muito bom, ele sabia o que estava a fazer e por sorte correu tudo bem, mas houve ali uns segundos que eu temi pela minha vida e eu, caraças, vou ficar aqui pela Mongólia, mas não, correu tudo bem. Isto assim a nível de desconforto foi o principal. O que é que eu te digo em relação ao ser a posteriori? Foi a minha experiência a andar de camelo. Eu sempre pensei, isto é muito giro, andar em cima de animais, isto parece uma coisa muito interessante. Pois, eu sei, agora já sei. Mas antes disso eu pensava, eu quero andar em camelos, eu quero andar em elefantes, eu quero andar em tudo, estás a ver? E depois tive aquela experiência. Eu também pensava isso, sim, e não. Não, exato. E eu depois, eles até pareciam estar a ser bem tratados à partida, mas depois é que reparei que até nem estavam, sabes? Eles estavam presos, tinham uma cerinha assim no nariz, estavam a ser puxados por aquilo, eles não estavam confortáveis, ainda por cima terem de me levar comigo em cima, estás a saber? Eles têm coisas mais interessantes para fazer do que estar a levar pessoas pelas dunas. Portanto, foi assim, na altura eu estava divertida. Sim, mas sabes que na altura, muitas vezes nós, em determinadas viagens, já fizemos coisas que hoje não faríamos, porque foi com a informação que nós tínhamos na altura, não é? E com o que se falava na altura, não é? Eu também, em 2006, também nadei com golfinhos em Cuba e hoje já não faria, não é? Também andei de camelo em Marrocos, foi uma experiência horrível. Horrível, porque eu caí do camelo. E pronto, e hoje também não faria isso, mas eu acho que o importante é nós termos a consciência, mesmo que seja a posteriori, teres essa consciência, não é? Porque vais aprendeste qualquer coisa e evoluíste. É isso mesmo, e é muito essa perspectiva que eu também quero transmitir quando eu falo viajar de forma consciente, não é? Exatamente. É que tu também, às vezes nós cometemos erros, tudo bem, mas aprendemos com eles e na vez seguinte fazemos diferente. Eu sei que se eu agora for, por exemplo, para o deserto em Marrocos, eu não vou querer andar de camelo, porque eu lembro-me da minha experiência na Mongólia, estás a ver? Exatamente. E na altura aquilo foi engraçado e eu gostei de estar lá, mas não faz sentido, o camelo não estava bem, eu estava mais feliz com o camelo, percebes? Eu estava feliz porque estava a ver a paisagem, ok? Mas o coitado, ele estava a levar comigo em cima, não é agradável. E, portanto, eu acho que essa foi assim uma experiência que me deixou desconfortável a posteriori, mas foi essencialmente por causa disso. Não era exatamente a tua pergunta, porque normalmente as pessoas quando falam de desconforto é de outro género. É conforto no geral. No geral, pronto. Porque de resto eu diria que não houve assim mais nada, mas a minha tolerância ao desconforto é muito grande, ok? Eu consigo dormir em qualquer lado, menos nos aviões, não sei porquê. Agora já consigo melhor, mas estou entusiasmada, sabes? Eu assim que me sento e o avião ainda não levantou, eu já estou a dormir. Já estás a dormir, mas é que a minha, imagina, eu estou super entusiasmada, então não consigo dormir. Estou ligada com a minha viagem. Mas não, acho que não houve assim nada que eu tivesse sentido tudo em termos de segurança. A nível de segurança tudo ok. E tu não foste sozinha, tu foste com outra pessoa. Eu fui com mais uma pessoa, sim, fomos os dois. Mas eu senti-me super segura e não senti nada de especial, mas isto também acho que depende um bocadinho das experiências que nós temos, não é? Por isso é que eu também gosto de trazer outras perspectivas, porque uma outra pessoa pode ir ao mesmo sítio e ter uma experiência completamente diferente. E muitas vezes até podem estar duas pessoas na mesma viagem e através dos lados parece que as pessoas tiveram viagens completamente diferentes. E era isso que eu te ia dizer, Sónia, porque na Mongólia, a Mongólia para mim foi maravilhosa, ok? Tudo ali, até mesmo o episódio da aquaplanagem, até mesmo os foods, foi assim uma coisa maravilhosa. Adorei a Mongólia, quero muito repetir, quero voltar, quero ver tudo. É um país fantástico, muito, muito interessante, a nível de natureza é maravilhosa. E naquela viagem que fiz com o tal grupo, estávamos com outras pessoas e a experiência de um dos rapazes que ia connosco foi completamente diferente da minha. Isto só para perceberes que na carrinha onde nós estávamos, tu tinhas 3 bancos que iam de frente para a estrada e tínhamos 3 bancos que iam de costas, ok? E nós tentávamos ir trocar para não estar sempre as mesmas pessoas de costas. Mas havia um dos bancos em particular que não tinha a parte de apoio da cabeça. Não existia, mas estavam lá os pauzinhos.
ok. E o rapaz estava sentado de costas, que já só por si pode não ser muito agradável, especialmente sem gelares e etc. E ele estava a adormecer, só que as estradas são estradas de terra batida, têm buracos, têm rocha, têm... E ele estava a adormecer e de repente a cabeça dele vai assim para trás por causa de um buraco e ele bate mesmo na porcaria do pau. Pronto, aconteceram uma série de coisas. Ele às tantas vira-se para nós e diz que fui assaltado. Mas, então o que é que aconteceu? Alguém chegou-se assim ao pé de ti, pediu-te qualquer coisa. O que é que tinha acontecido? Ele tinha um telemóvel, ele tinha uma daquelas mochilas que tem aquelas bolsitas, não é transparentes, que eu quero dizer, que têm furinhos. Sim, Pronto. sei. E ele tinha o telemóvel lá metido e aquilo é muito fácil tu tirares, porque aquilo não tem fecho nem nada. Ele tinha o telemóvel lá e ele estava a passar por uma porta, alguém viu o telemóvel e tirou-lhe o telemóvel. Portanto, roubaram-lhe o telemóvel, bateu com a cabeça. Nós também lá andámos de cavalo, ele estava a sair do cavalo, o pé ficou preso, caiu no chão, o cavalo assustou-se, foi arrastado um bocado. Ai, que horror! Exato. Portanto, estás a ver, foi exatamente a mesma viagem e ele teve uma série de experiências, ele ficou a odiar a Mongólia. Claro. A Mongólia em si não teve culpa, ok? Pois não, mas foi a experiência dele, não é? Foi a experiência dele, portanto, e lá está, nós estávamos juntos e ele teve uma experiência completamente diferente da minha mesmo, completamente diferente. Eu estava a coitado do rapaz, ele só não vai poder ver a Mongólia à frente nunca mais na vida. Mas pronto. Olha, estamos a terminar. Gostei muito, ficava aqui o resto da tarde a falar contigo, não é? Porque, pronto, é sempre um prazer falar contigo e com pessoas que se entusiasmam com as viagens. Tens que voltar cá ao programa outra vez para falar de outros episódios, de outras viagens, porque tu também tiveste aí uma viagem também interessante no Canadá, não foi? Sim. Portanto, fica já aqui o convite feito para vir falar sobre o Canadá também. Sabes que eu falar, Sónia, é só dizeres-me e vamos falar. Então, sobre viagens, bora lá. Até era como estava a dizer, podemos ficar aqui mais do que uma hora a conversar as duas, que estava perfeitamente. Olha, então pronto, ficamos por aqui. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui os links todos das redes da Catarina para vocês seguirem. Espero que tenham gostado e até à próxima semana. Obrigada, Catarina. Beijinhos. Obrigada, Sónia. Beijinhos.